bem, este capítulo 13, ele está então incluído na parte 2 de Romanos, que trata então da eclesiologia, ou seja, a doutrina bíblica acerca da comunidade dos salvos, a igreja do Senhor Jesus. Então Paulo vai estar tocando em vários assuntos de como a igreja deve viver, como os crentes devem se comportar, tanto em relação uns para com os outros, na congregação de Cristo Jesus, como também os crentes devem se comportar no meio da sociedade mundana, secular, no mundo onde nós vivemos. Muito bem, o capítulo 13 começa com o segmento 6. Nós terminamos na aula passada o segmento 5. Aqui nós temos o segmento 6, cujo título, repita, autoridades. Vamos entender alguma coisa sobre estas autoridades nestes primeiros 7 versículos do capítulo 13. Estes versículos estão divididos assim, da seguinte maneira. Então lá em cima você vê segmento 6, autoridades, Romanos 13, de 1 a 7. E esses versículos têm um desenvolvimento. Paulo vai desenvolver essa ideia nos primeiros 6 versículos, onde está escrito, diga, superiores. Ou seja, autoridades superiores. E depois, no versículo 7, a conclusão, diga, todos. Em relação não somente à autoridade, mas em relação a todas as pessoas. Muito bem, vamos começar então do primeiro versículo, onde está escrito assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Repita. Muito bem, autoridade. A palavra autoridade, ela tem a raiz que é autor. Autor é a raiz da palavra autoridade. Por isso, a autoridade suprema, autoridade soberana sobre tudo e sobre todos, na criação, no universo, na humanidade, é o próprio Deus, porque Deus é o autor de todas as coisas. Por isso, nós lemos no Salmo 24, versículo 1, Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e tudo que nela contém, o mundo inteiro e todos os que nele habitam. Por que é dele? Porque ele é o autor. E ele sendo o autor de tudo quanto ele criou, então ele tem, digamos assim, vamos usar uma palavra moderna, direitos autorais sobre a sua criação para fazer com ela o que ele quiser fazer. Neste sentido, Deus, que é a autoridade máxima acima de tudo e acima de todos, ele também delega parte, não toda essa autoridade. Ele só delegou toda essa autoridade ao Filho. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a única pessoa para quem Deus delega ou delegou toda a sua autoridade. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 18,
logo após a sua ressurreição, ele declarou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. Jesus Cristo é a única pessoa para quem Deus Pai, que é o autor de todas as coisas, tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Inclusive, a pessoa do Pai tem autoridade sobre a pessoa do Filho e sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque Jesus disse: o Pai é maior do que eu. E acerca do Espírito Santo ele disse que o Espírito Santo não fala nada por si mesmo, ele só fala aquilo que ele ouviu também do Pai, tá? Aquilo que lhe foi dito do Pai. Portanto, assim podemos chamar assim na hierarquia da Trindade, a Santíssima Trindade apresenta uma hierarquia, no qual, embora as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sejam um só Deus em essência, em termos de personalidade, de pessoa, a pessoa do Pai é superior ao Filho e ao Espírito Santo. O Pai tem autoridade sobre o Filho, sobre o Espírito Santo. Como o Filho não tem autoridade sobre o Pai e o Espírito Santo não tem autoridade sobre o Pai. Mas o Pai tem autoridade sobre o Filho e tem autoridade sobre o Espírito Santo. Para o Filho, o Pai delega toda a autoridade, como Jesus declarou aí no Mateus 28, 18. Toda a autoridade me foi dada. Se me foi dada por alguém. Quem que deu essa autoridade? O Pai. O Pai deu a Jesus toda a autoridade. Abaixo de Jesus, tá? Abaixo de Jesus, o Pai nunca dá toda a autoridade para mais ninguém. Ele reparte partes da sua autoridade. Ele delega uma parte de sua autoridade. O Pai delega uma parte de sua autoridade para a organização da criação e a organização da sociedade, porque o ser humano foi criado por Deus para viver em sociedade. Tá? Não só os seres humanos. Dentro da própria criação, vamos pegar, por exemplo, o reino animal. Os animais vivem numa espécie de sociedade natural instintiva. E dentre os animais existe aquele círculo de cadeia alimentar que coloca alguns animais abaixo dos outros e outros acima deles, tá? Uns estão no topo da cadeia alimentar, outros estão mais abaixo nessa cadeia alimentar, porque até mesmo dentre a criação, que não é fora a humanidade, existe uma hierarquia natural colocada por Deus na origem de toda a criação. Até mesmo no céu nós vemos grandes galáxias. Na nossa galáxia, por exemplo, tem a estrela maior que domina sobre essa galáxia, que é o Sol. E tudo nessa galáxia gira em torno dessa estrela maior, que é o Sol. Então, Deus, na natureza criada, desde o microcosmos até o macrocosmos, ele estabeleceu hierarquias. Ele estabeleceu uma espécie de autoridade natural que funciona assim na natureza. As coisas não são iguais. Tem coisas maiores, tem coisas menores, e as coisas maiores dominando sobre as coisas menores. As coisas superiores dominando sobre coisas inferiores. Isso é natural.
Falando agora de homens, saindo da natureza e falando da humanidade, tá? Em meio aos homens, tá? Em meio aos homens. A maior autoridade delegada por Deus, a maior autoridade delegada por Deus aos homens é a autoridade que ele delegou a todos os seus filhos. Inclusive foi isso que eu preguei aqui na nossa congregação quarta-feira passada, sobre a autoridade que Deus concede aos seus filhos, que nós podemos ler aqui. Um dos versículos que podemos ler sobre isso é Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Repitam. Esse é um dos versículos bíblicos que fala acerca da autoridade que Deus concede aos seus filhos. Qual é o nome dessa autoridade? Anote aí, autoridade espiritual. Autoridade espiritual. A autoridade espiritual que Deus concede, que Deus delega a todos os verdadeiramente convertidos, tá? Estou falando dos verdadeiramente convertidos, aqueles que foram pelo próprio Deus libertos, como Paulo escreveu em Colossenses 1:13, libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Só esses verdadeiros convertidos, estes verdadeiros filhos de Deus, que nasceram de novo, que foram ressuscitados juntamente com Cristo da vida morta de pecado que viviam antes. Só as pessoas alcançadas pela graça salvífica, só as pessoas alcançadas pela salvação, no meio de toda a humanidade, detêm a maior autoridade que um ser humano na terra pode receber. A autoridade que Deus delega somente aos seus filhos. Essa é a autoridade espiritual. Essa autoridade espiritual é maior até mesmo do que as autoridades civis, acerca das quais nós vamos falar daqui a pouco, e que Paulo está tocando aqui no assunto, ou de qualquer outra autoridade, tá? Autoridade espiritual. A autoridade espiritual é a autoridade que Deus concede só aos seus filhos. Para quê? Para que esses filhos sejam sobre a face da terra, como diz aqui o versículo 10, reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Falando sobre reis. O reino de Deus é o único reino em que o rei compartilha a sua realeza com seus súditos. Porque esse rei não chama os seus súditos de súditos, ele chama os seus súditos de filhos. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede com que grande amor nos amou o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Os reinos da terra, os reinos do mundo, tá? Só a família real lá é que desfruta da realeza. Os súditos não, tá?
Os súditos não fazem parte da família real. Os súditos são súditos. Os súditos são cidadãos daquele reino, mas eles não fazem parte da família real, e o rei, a rainha, a família real não compartilha com os seus súditos da sua realeza. Os súditos não são reais. Os súditos são cidadãos daquele reino. Só tem realeza o rei, ou a rainha e a família real. Só a família real compartilha da realeza. Assim são os reinos da terra. O reino de Deus não é assim. No reino de Deus, Deus compartilha a sua realeza com todos os súditos. E não chama esses súditos de súditos. Chama esses súditos de filhos. Todos os cidadãos do reino de Deus fazem parte da família real de Deus. Fazem parte da família de Deus, e Deus então compartilha com eles a sua realeza, e nisso então é que nós podemos ser chamados de reis e rainhas. Somos reis e rainhas. Deus nos faz como seus filhos e suas filhas, salvos, lavados, remidos, comprados no sangue do Cordeiro, reis e rainhas, porque Ele nos torna participantes da realeza do reino de Deus. Para quê? Para que nós, como diz a última frase aí do Apocalipse 5:10, reinarão sobre a terra. O que é reinar sobre a terra? Reinar sobre a terra é colocar em uso a autoridade espiritual que o Senhor nos deu e que não deu a mais ninguém nessa terra, nesse planeta. Tá? Como é que o que significa reinar? Reinar sobre a terra significa exercer a autoridade espiritual que nós recebemos de Deus. Nós recebemos autoridade espiritual para vencer em todas as circunstâncias os principados e as potestades do mal, Satanás e os seus demônios. Anote aí Lucas 10:19, onde Jesus disse assim, eu vos dei autoridade. Isso é autoridade espiritual. Eu vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Tá? Olha, a autoridade espiritual é para nós vencermos a guerra espiritual. E por isso, o conhecido texto de Paulo em Efésios capítulo 6, onde Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, naquele texto da armadura de Deus, Paulo vai dizer assim, a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra os homens nessa sociedade, não é contra os homens no mundo. A nossa luta não é política, tá? Isso para crentes, igrejas, pastores que entraram aí, ficam entrando aí em política. Não é essa a nossa luta. Jesus não entrou em política, os apóstolos não entraram em política, os crentes não entram em política. Não entram em embate político, em competição política. Todos que estão entrando aí estão declarando que não são de Deus, que são do mundo, porque isso é para quem é do mundo. Esse não é o nosso. Não é para isso que nós recebemos autoridade espiritual. A nossa autoridade espiritual foi recebemos autoridade espiritual não para lutar contra carne e sangue. Isso é lutar contra carne e sangue. A nossa luta não é política, a nossa luta não é econômica, a nossa luta não é social, tá? A nossa luta é espiritual,
Por isso Paulo diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades do mal, contra os espíritos malignos, contra o príncipe da potestade do ar, os demônios que exercem a sua autoridade no ar, na atmosfera. O Espírito, que Paulo fala também em Efésios capítulo 2, versículo 2. O Espírito que atua nos filhos da desobediência. O Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A autoridade espiritual que Deus nos deu foi para combater o império das trevas, combater o príncipe deste mundo, combater Satanás, combater os demônios. 1 João, lá no capítulo 4, se eu não me engano, está escrito que 1 João, não me lembro se é o capítulo 4, mas em 1 João, que é uma cartinha pequenininha, eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir todas as obras do diabo. E Jesus foi glorificado cumprindo o Salmo 110, 1. Aonde Davi viu o pai falando para o filho, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esses inimigos, Satanás e os demônios. Satanás, que foi representado pela serpente, lá no Jardim do Éden, e em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o próprio Deus, falando com o diabo na figura da serpente, disse, porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher, o descendente da mulher te esmagará a cabeça. Esmagará a cabeça com os pés. Os pés representam membros do corpo de Cristo. A igreja de Cristo forma uma união espiritual e pessoal com Cristo. Por isso, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Os pés fazem parte do corpo. Olha como esses 3 textos aí têm os pés, tá? Olha como esses 3 textos aí têm os pés. Salmo 110, 1, colocarei teus inimigos debaixo dos teus pés. Gênesis 3,15, né? Te esmagará a cabeça. Esmagará a cabeça da serpente é com os pés. Ninguém esmaga uma serpente com a cabeça. Esmaga a cabeça, mas com os pés. E no Lucas 10,19, vos dei autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Portanto, tá? A maior autoridade delegada por Deus para seres humanos, para homens abaixo de Cristo, é a autoridade espiritual que Deus só delega aos seus filhos. Aos outros que não são filhos de Deus, eles não têm essa autoridade espiritual. Por isso que eles jazem no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19, João disse bem claro assim, ó, sabemos que somos de Deus, nós que somos filhos de Deus, sabemos que somos de Deus porque nós fomos arrancados do império das trevas, transportados para o reino do Filho e recebemos autoridade espiritual. Então, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Os homens do mundo, eles não têm autoridade espiritual. Eles não têm autoridade sobre o maligno, sobre os diabos, sobre os demônios. Por quê? Eles estão debaixo do diabo. Eles estão debaixo do domínio de Satanás sobre a vida deles por causa do seu pecado e porque não são convertidos. As pessoas que não são convertidas não têm autoridade espiritual, porque não são filhos de Deus, estão debaixo do poder do diabo e não têm autoridade para sair, para se livrarem desse poder de Satanás sobre as suas vidas. Por isso o mundo inteiro jaz no maligno. Só os filhos de Deus têm autoridade espiritual.
a maior autoridade delegada por Deus a seres humanos, abaixo de Jesus, é a autoridade espiritual que Deus delega só aos seus filhos, nascidos de novo, convertidos e que estão se santificando, para que eles sejam a diferença nesse mundo espiritual aí, onde o maligno tem dominado no mundo. Ele não domina sobre nós, nós é que dominamos sobre ele, em nome de Jesus. Reinar sobre a terra, quando diz Apocalipse 5:10, reinarão sobre a terra, é exercer essa autoridade real que nós recebemos do nosso Deus, como filhos de Deus, como participantes da sua realeza, para derrotar Satanás em todas as circunstâncias em que ele está agindo aí nesse mundo. Onde quer que nós estejamos, nós temos autoridade. Portanto, essa é a maior autoridade delegada por Deus a seres humanos abaixo de Jesus. Amém? Muito bem. Abaixo dessa autoridade espiritual, existem outros tipos de autoridades. Também são delegadas por Deus, porque toda autoridade é delegada por Deus. Vamos falar primeiro, antes de ir para toda a sociedade, vamos falar primeiro da autoridade familiar. Pai e mãe são pessoas, né? São pessoas às quais Deus delega autoridade sobre os filhos, para que a família seja uma família de ordem, haja ordem na casa, haja ordem na família. Pai e mãe são autoridade sobre os filhos. A autoridade da casa, a autoridade da família, aonde o pai assume um veio maior de autoridade, sendo o chefe da casa, o chefe da família e o cabeça da mulher, e a mulher também tem a autoridade de mãe sobre os filhos. Então, a autoridade paternal, maternal, produzindo o quê? A ordem na família, a criação dos filhos. Antigamente se dizia um ditado, né, que realmente reflete a realidade de acordo com o plano de Deus, que a família é a célula mãe da sociedade. A sociedade, tá, é formada de pessoas, de seres humanos, e todos os seres humanos têm um pai e uma mãe e vieram de uma família. Pelo menos é assim que é a ordem natural das coisas, tá? Sem dizer espiritual. Mesmo para pessoas que vêm de famílias não convertidas, mesmo para as famílias que não são convertidas, Deus concedeu ali para os genitores, os progenitores, o pai e a mãe, a autoridade natural sobre os filhos, para que haja o governo da casa, para que nenhuma casa, nenhuma família seja uma casa desgovernada, seja uma família desgovernada. Deus não gosta de anarquia, Deus gosta de governo, Deus gosta de ordem, e numa ordem tudo está sendo governado, e para ser governado tem autoridades constituídas para que esse governo aconteça, para que haja ordem e não desordem e não anarquia. Então, não falando apenas de famílias crentes, mas de toda a família. Então, abaixo da autoridade espiritual, que é uma autoridade concedida exclusivamente aos crentes, há uma autoridade concedida a todos, é a autoridade familiar, para que a casa de cada um esteja debaixo de governo, esteja debaixo de ordem, mesmo que não sejam crentes, há uma ordem da casa que os filhos devem obedecer. Ok?
Até para que, quando esses filhos saírem da casa, porque vão para um casamento, né, vão casar, vão constituir a sua casa, a sua família, eles também levem consigo um modelo de ordem da casa, um modelo de ordem da família. Tudo nesse mundo tem que ter ordem, porque senão não adianta, não vai para frente. A família é a célula mãe da sociedade. A sociedade é organizada, tá? Organizada também por Deus. Por quê? O que nós estamos lendo aqui no versículo 1? Romanos 13:1. Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. E nesse texto, Paulo não está falando das autoridades, da autoridade mais superior de todas, que é essa que eu falei para vocês, que é a autoridade que Deus dá aos filhos. A autoridade que Deus dá aos filhos é a autoridade superior acima de todas. Essas autoridades aqui, chamadas também aqui de superiores, são autoridades superiores no mundo civil, tá? No mundo civil, no meio da sociedade. Não importando se essas autoridades aqui são pessoas crentes ou descrentes. Não importa se sejam crentes ou descrentes, são autoridades instituídas por Deus. O fator organizacional de toda a sociedade está baseado no que nós conhecemos por 3 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Esses 3 poderes, eles não emanam do povo para o povo em favor do povo. Essa frase está errada. Essa é a frase que define o que nós conhecemos aí na sociedade por democracia. Democracia é uma mentira. Por isso que o mundo jaz no maligno, e o maligno, o diabo, é o pai da mentira, tá? O diabo engana os homens, o diabo engana a sociedade de que todo poder emana do povo. O diabo engana as nações, o diabo engana os povos com a ilusão de que todo poder emana do povo, para o povo, pelo povo. Isso é uma mentira de Satanás e o mundo jaz no maligno exatamente porque os homens acreditam na mentira dele. Isso é mentira. Nenhum poder, a verdade é essa, nenhum poder emana do povo, para o povo e pelo povo. Nenhum poder. Todo poder emana exclusivamente de Deus. Tá? Todo poder emana exclusivamente de Deus. Inclusive estes que são chamados então de os 3 poderes. Vamos ver os 3 poderes em Isaías 33, 22. Abra na sua Bíblia, Isaías 33, 22. E você vai ver neste versículo exatamente esses 3 poderes. Primeiro eu vou ler. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Repitam. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Agora olha só, olha os 3 poderes. O Senhor é o nosso juiz. Deus é o supremo juiz e é dele que emana
todo o poder judiciário. Segunda frase do versículo: o Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o supremo legislador e é dele que emana todo o poder legislativo. E a terceira frase: o Senhor é o nosso rei. O rei é o representante supremo do poder executivo. É dele que emana todo o poder executivo. Esses três poderes que a sociedade aí no mundo pensa que emana do povo, para o povo, pelo povo, porque é democracia, regime democrático, isso é uma ilusão, isso é uma mentira. Nenhum poder emana do povo. O poder emana de Deus. É de Deus que vem todo esse poder. Mesmo que Deus esteja levantando uma autoridade ímpia. Pilatos era ímpio e Jesus disse para ele: tu não terias nenhum poder sobre mim se de cima não te fosse dado. Tá? De cima não te fora dado. Então, Jesus está dizendo para Pilatos, Pilatos, você é governador da Judéia, não é porque Herodes te deu esse poder, é porque o meu pai te deu esse poder. Esse poder veio do alto, veio de cima. Tá? Toda autoridade, então, é instituição divina. Os três poderes emanam de Deus. É Deus quem constitui a autoridade. Daniel, quando estava orando para Deus revelar a ele o sonho de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, nessa oração ele citou a seguinte palavra: que Deus, o Senhor, é quem levanta reis e quem derruba reis. O Senhor é quem levanta reis, o Senhor é quem derruba reis. Citando o livro do Êxodo, Paulo escreveu em Romanos capítulo 9 o que Deus disse a Faraó. Por isso mesmo Deus disse a Faraó: para isto eu te levantei, para demonstrar em ti o meu poder. É Deus quem levanta reis e é Deus quem derruba reis. Não é a sociedade, não é a democracia, não é a humanidade, não é essa coisa de voto. Pensa que é o voto que está colocando alguém lá? É Deus que está colocando. É Deus quem coloca e Deus é quem derruba. Está bem claro, irmãos? Lula foi presidente por 2 mandatos, porque Deus colocou ele lá nesses 2 mandatos. Dilma foi presidente do Brasil por 1 mandato e meio, porque Deus colocou ela nesse mandato e meio. Temer ficou no lugar porque Deus colocou. E quem entrar agora, Deus vai colocar. Não é o homem, não é a sociedade, é Deus. A sociedade tem só a ilusão, porque a democracia é uma ilusão, não existe. Nenhum poder emana do povo, todo poder emana de Deus. Amém, amados? Entenda bem isso, porque isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Antes de prosseguirmos, é necessário que entendamos uma coisa: a diferença entre autoridade, falando de autoridades civis, como nós estamos falando aqui, entre autoridade e autoritarismo. Não só em autoridades civis, mas em qualquer tipo de autoridade, tá? Em qualquer tipo de autoridade. Até mesmo os pais são autoridades sobre os filhos, mas não podem ser autoritários. Ser autoridade é uma coisa, ser autoritário é outra coisa. Ser autoritário é um abuso de autoridade. Tá? O verbo usar é uma coisa. A autoridade pode ser usada. Mas quando coloca uma preposição latina, que é abiusar,
e que vira abusar, abusar da autoridade é outra coisa. A autoridade é delegada por Deus para que essa autoridade seja usada e não para ser abusada. Quando alguém em posição de autoridade abusa dessa autoridade, ele deixa de ser autoridade e está sendo autoritário. Passou da autoridade para o autoritarismo. A autoridade é instituída por Deus. O autoritarismo vem do diabo. Entendeu bem claro? Então, quando as autoridades civis legislam e governam o povo, governam a sociedade, tá? Dentro dos padrões da palavra de Deus e da santidade de Deus, porque foi Deus quem colocou essas pessoas em posição de autoridade, quando elas legislam, quando elas governam, quando elas julgam, no caso dos juízes, a sociedade, dentro dos padrões bíblicos e dentro dos padrões de santidade de Deus, essas autoridades devem ser respeitadas e obedecidas. Quando essa autoridade legisla, ou governa, ou julga, abusando da sua posição de autoridade e ultrapassando os padrões de Deus, ultrapassando os padrões da Escritura, desrespeitando a santidade de Deus, aí eles não estão mais agindo como autoridade, eles estão agindo com autoritarismo. E a nossa resposta para eles deve ser a mesma resposta que Pedro e João deram quando disseram assim para as autoridades de Jerusalém: convém obedecer a Deus antes que a vós. Está bem claro? Então, só dando um exemplo, se acontecer como é a vontade de muita gente aí no mundo, que a autoridade legisle a favor de união, de casamento, como se fosse de homem e mulher, casamento de pessoas do mesmo sexo, casamento entre homossexuais, entre lésbicas, se legislar a favor disso, está legislando contra a palavra de Deus e legislando contra a santidade de Deus. Se legislar a favor disso, deixa de ser autoridade, passa a ser autoritarismo, e a nossa resposta será: convém obedecer a Deus antes que a vós. Aí o que vão fazer? Vão nos prender, vão nos matar, glória a Deus. Foi assim que morreram os profetas, foi assim que morreu Jesus, foi assim que morreram os apóstolos, foi assim que morreram muitos cristãos. Está com medo de morrer? Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nabucodonosor era uma autoridade, e aí fez uma estátua e mandou todo mundo se prostrar diante daquela estátua. Isso é autoritarismo, não é autoridade. Isso é autoritarismo. Aí mandaram chamar, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os nomes babilônicos de Ananias, Misael e Azarias, os 3 jovens hebreus, companheiros de Daniel, e falaram para eles: olha, você tem que se prostrar diante dessa imagem. Não, nós temos que nos prostrar só diante de Deus. Não vamos nos prostrar diante de imagem nenhuma. Aí Nabucodonosor falou: se vocês não se prostrarem diante da imagem que eu falei, vou lançar vocês aí nessa fornalha ardente. Aí eles responderam para o rei: olha, rei, é o seguinte, e olha que os 3 eram jovens que vieram na primeira leva do cativeiro babilônico, e eles vieram para trabalhar na corte de Nabucodonosor. E eles estavam trabalhando dentro daquilo em que eles estavam servindo, debaixo da autoridade de Nabucodonosor. Mas quando Nabucodonosor tomou uma atitude autoritária, que ultrapassa a santidade de Deus, isso é um abuso de autoridade, os 3 jovens responderam: olha,
Nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem que o Senhor fez aí, porque isso vai contra o nosso Deus, tá? E se o Senhor quiser nos lançar na fornalha, então pode lançar. Se o nosso Deus quiser, Ele pode nos libertar dessa fornalha e das tuas mãos. Se Ele não quiser, nós vamos virar churrasquinho aqui, tá? Mas saiba que diante da tua imagem nós não vamos nos prostrar. É a mesma resposta de Pedro, porque convém obedecer a Deus antes do que aos homens. E assim eles não se prostraram e foram lançados dentro da fornalha, mas Deus não deixou eles se queimarem. Ótimo, Deus não deixou eles se queimarem, mas tem muita gente que morreu queimada por Deus, por causa de Deus, por causa do nome de Deus. Muita gente que morreu queimada por causa do nome de Jesus. E que Jesus não livrou eles, não como livrou esses três aí. Esses três foram livres para que ficasse escrito aqui na Escritura e nós entendêssemos o que aconteceu ali. Mas para muita gente, né, era a forma de morrer, é a forma também de dar glória a Deus. No último capítulo de João, capítulo 21, Jesus revela para Pedro, né, a forma como ele haveria de morrer dando glória a Deus. Porque quem é de Deus glorifica a Deus na vida e na morte. E por isso que os verdadeiros homens de Deus são julgados, de acordo com Hebreus capítulo 13, vendo como que eles terminaram a sua carreira, como terminaram a sua vida, como viveram e como terminaram a sua carreira, como terminaram a sua vida, glorificando a Deus na sua vida e glorificando a Deus na sua morte. Então, em muitos casos, Deus livra da morte. Mas em muitos casos Deus vai deixar morrer para que, através dessa morte, o nome dele também seja engrandecido, seja glorificado. Amém? E Jesus disse: não temais aqueles que matam o corpo. Tenham medo daquele que pode lançar o corpo e a alma no lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. Agora, quem vai matar o seu corpo? Tenha medo não. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então não precisa ter medo de legislações de autoridades abusadas que vão usar de autoritarismo para legislar contra a palavra e contra a santidade de Deus. Alguma lei surgiu que é contra a palavra, contra a santidade de Deus, saiba disso. Não somos obrigados a obedecer isso diante de Deus. E se os homens acharem que somos obrigados, eles vão nos punir. Recebamos a punição e testemunhemos. Não obedeço porque isso vai contra a palavra de Deus. É assim que deve ser o nosso comportamento. Agora, quando as autoridades não abusam da autoridade, legislam, governam e julgam dentro dos critérios de santidade de Deus e de sua palavra, então essa legislação é para o bem, esse governo é para o bem, tá? E esse julgamento é para o bem da sociedade. Foi para isso que Deus os instituiu em posição de autoridade, mesmo sendo pessoas que não conhecem a Deus. Ciro não conhecia a Deus, mas era o rei da Pérsia. Deus colocou ele nessa posição e usou a ele para tirar o povo do cativeiro babilônico e voltar para a terra de Israel. E Deus chamou Ciro de meu servo, e Ciro nunca foi convertido. É assim que Deus institui também as autoridades civis, e é disso aqui que Paulo então está falando aqui nesses primeiros versículos aqui do capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as que existem foram por ele instituídas. Amém? Agora expliquei essa sujeição. A sujeição é a autoridade. A sujeição não é a autoritarismo. Bem claro? Porque acima de tudo a nossa sujeição é a Deus. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Amém? Versículo 2, então.
do Romanos 13, versículo 2, continua falando das autoridades civis. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Repita. Olha, uma vez que uma autoridade está investida de poder, está ocupando, está diplomada ali na sua posição de autoridade, nós que somos de Deus, pela palavra entendemos que quem as colocou nessa posição foi o próprio Deus, tá? Foi o próprio Deus. As pessoas que se opõem à autoridade constituída, na Bíblia são chamadas de revoltosos. Abra aí em Provérbios 24, 21 e 22. Provérbios 24, 21 e 22. Provérbios capítulo 24, versículos 21 e 22. Esses dois versículos dizem assim, ó: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Leia só o versículo 21. Olha aí, teme ao Senhor. Senhor está com letra maiúscula? Está com todas as letras maiúsculas. Teme ao Senhor, filho meu, e ao? O rei está com letra maiúscula? Ah, está minúscula. Por que está minúscula? Porque esse rei aí representa quem? Toda a autoridade constituída por Deus. A autoridade civil constituída por Deus. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, com aqueles que estão aí insuflando revolta contra aqueles que foram colocados por Deus em posição de autoridade. Ouviu, irmãos? Quando foi na época do impeachment da presidente Dilma Rousseff no Brasil, um monte de crentes, igrejas e pastores foram para as ruas pedindo impeachment, se uniram aos revoltosos. Eu não fiz isso. Tá? Filho de Deus não se mistura com essas pessoas. Essas pessoas são revoltosas e o que a Bíblia fala para essas pessoas é perdição. Ó, o próximo versículo: porque de repente levantará a sua perdição. E Paulo usou, no versículo que nós acabamos de ver, Paulo usou a palavra condenação. No Romanos 13, 2, os que resistem à autoridade constituída trarão sobre si mesmos condenação. Que coisa, hein? E apesar de estar falando de autoridade civil, não está falando aqui de condenação civil, de condenação em cadeia pública. Está falando aqui de condenação espiritual. Porque se está se opondo a uma autoridade constituída por Deus, então está se opondo ao próprio Deus. Ouviu? Está se opondo ao próprio Deus. Foi bem claro? Esse foi então o versículo 2. Versículo 3. Romanos 13, 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela.
Repita. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Os magistrados aqui representam qualquer autoridade nos três poderes. Qualquer autoridade, então, constituída por Deus. Não são para temor, né? O cidadão não tem que temer a autoridade se o cidadão anda em conformidade com a lei. Se ele anda em conformidade com a lei, ele não precisa ter medo. Mas se ele faz o mal, então ele já está contra a lei. É alguém que é chamado, como antigamente era chamado, né? Até no faroeste, fora da lei. É alguém fora da lei, né? Então, faze o bem e terás o louvor dela, né? Quando eu estou falando desses assuntos, eu gosto de pegar um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo. Eu gosto de pegar um exemplo. Então, toda autoridade é constituída por Deus. Então, a legislação procede de Deus, porque é de Deus que procede, que emana todo o poder e também emana todo o poder legislativo. Vamos falar então de um tipo de lei que existe. A lei de trânsito. Vamos falar da lei de trânsito, por exemplo. Dentro da lei de trânsito, né, a lei de trânsito coloca como opção ou como obrigação de que quem está dirigindo ou mesmo sendo conduzido dentro de um veículo automotor, um carro, é opcional ou é obrigatório o cinto de segurança? É isso que diz a lei? Então, alguém é livre para não colocar o cinto? Não, ninguém é livre para não colocar o cinto. Então, vamos supor que você está sozinho no seu carro, e você fala assim, eu sou livre, eu não preciso obedecer lei nenhuma, eu sou livre. Essa liberdade é falsa, tá? Eu sou livre para dirigir o meu carro, o carro é meu, eu vou dirigir sem cinto de segurança. E você está dirigindo o seu carro, então, lá, sem o cinto de segurança, que liberdade, hein? Sentindo a maior liberdade, aí de repente você vira numa rua e tem uma blitz. Você não esperava por isso. Aí tem uma blitz lá na frente. Qual que é a sua reação? Hã? Qual é a sua reação? Sua reação é essa aqui, ó. Você põe a mão e aí o cinto trava e não vem. E agora eu freio. Tá vendo como todo mundo já passou por isso? Aí não vem. Uai, mas você não é livre? Por que está querendo colocar o cinto agora? Vai lá, enfrenta a autoridade. Abre o vidro e fala, que é isso agora? Eu estou passando aqui na sua frente sem o cinto porque eu sou livre, eu faço o que eu quero. Por que não faz isso? Porque ficou com medo e agora quer colocar o cinto. Entendeu? Porque não é livre para fazer isso. Porque tem uma lei ordenando que você tem que estar usando o cinto. Então, quem não cumpre a lei tem que temer a autoridade. Agora, quem cumpre a lei não tem que temer a autoridade. Vamos supor, então, você entrou no seu carro, mesmo exemplo. Você entrou no seu carro, você colocou o seu cinto, você está dirigindo o seu carro, documentação tudo certinho do carro, sua habilitação. Você está dirigindo o seu carro, mesmo trajeto, e nesse mesmo trajeto está lá a blitz. Você vê a blitz, o que acontece com você? Tranquilidade. Tomara que me parem. Tranquilidade, porque você está dentro da lei. Quem está dentro da lei, esse é que é livre. Essa é a liberdade. A liberdade verdadeira é a obediência. Porque quem obedece não tem a quem temer. Quem obedece não erra, irmãos. Quem obedece não erra. Jesus não errou, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Quem obedece não erra. Agora, quem desobedece pode temer. Está errado, então pode temer. Pegando só assim um aspecto, né, de lei. Agora imagine todo o legislativo na nossa vida aí, tá? Todo mundo pensa em direitos, todo mundo gosta. A palavra direitos está na boca de todo mundo. Só que todo mundo esquece que direitos é
efeito de deveres. Causalidade, movimento de causa para efeito. Cumpra os seus deveres e você terá como efeito os seus direitos garantidos. Por exemplo, o trabalhador é digno do seu, mas primeiro ele teve que trabalhar, aí ele recebeu o salário como consequência, não é verdade? Ou ele já chega lá, não, eu quero salário primeiro. Não arranja emprego de jeito nenhum. E ele não arranja emprego. Porque o salário é um direito, mas ele vem em consequência do dever, que é o trabalho. Tá? Então, a balança é essa aqui: deveres e direitos. Tá? Deveres e direitos, equilibrando essa balança da justiça, da equidade. Realizou os seus deveres? Então tem direito aos seus direitos. Tem muita gente exigindo direitos, mas passa por cima de todos os deveres. Engana todos os deveres, tá? Corrompe todos os deveres. Mas os direitos estão lá. Eu estou aqui para reclamar meus direitos. Nunca chegou ninguém reclamando seus deveres, né? Sempre reclamando seus direitos. Mas espera aí, os deveres? Os direitos são consequências dos deveres, né? Então, não quer temer a autoridade? Cumpre seus deveres. E terás o louvor dela, ou seja, receberá os seus direitos. Versículo 4, continuação do 3. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Repita. Duas vezes este versículo declara que a autoridade é ministro de Deus. Está vendo? Duas vezes. Na primeira vez, de uma forma bem positiva, tá? A autoridade é ministro de Deus para o teu bem, tá? Para o teu bem. É ministro de Deus para o teu bem. Porque sem autoridade a sociedade seria desorganizada. A autoridade é o fator organizacional da autoridade, e uma sociedade organizada, todo mundo vai viver bem nela, tá? Todo mundo vai viver bem nessa sociedade. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque é ministro de Deus, vingador. Segunda vez que fala que a autoridade é ministro de Deus aqui, é vingador para castigar o que pratica o mal. Por isso ela traz a espada. Qual é a espada da autoridade? São as penalidades judiciais. Aí o poder judiciário. Aí entra o poder judiciário. O poder judiciário é o fator disciplinar. O que fazer com quem não executa a lei? O que fazer com quem não obedece à lei? Aí tem a punição. A punição aqui é a espada. A espada aqui agora, tá? É a condenação civil, a pena civil para aquele que não pratica o bem, mas pratica o mal. E tudo isso tem que ser feito com autoridade. Eu sei que quando a gente fala de tudo isso, né, a gente fica pensando principalmente na nossa nação aqui, no Brasil, como tudo isso aqui é tão difícil, não é verdade? Tão difícil aqui no Brasil. Eu sei que a gente fica pensando nisso. E uma das razões é porque, primeiro lugar, o Brasil é uma nação jovem. O Brasil é uma nação muito nova. Estamos há poucos anos do descobrimento do Brasil. Quando é o descobrimento do Brasil? 1500?
Nós estamos aí, não tem, o Brasil não tem nem um milênio, não tem nem, se tivesse um milênio ainda seria jovem. O Brasil não tem nenhum milênio de descobrimento. Segundo fator, o nosso descobrimento foi muito difícil, porque no nosso descobrimento foram trazidos para o Brasil pessoas de má índole. Não é verdade? E os brasileiros foram formados de raízes de má índole. E uma dessas índoles más é a preguiça cultural, a preguiça educacional. O brasileiro não gosta de ser educado, não gosta de conhecer. O brasileiro não gosta de escola, não gosta de estudar. Em comparação com a América Latina, o Brasil começou a ser universalizado praticamente nesse século. Praticamente agora, final do século XX, início do século XXI. Início do século XXI. Os países da América Latina, sempre as pessoas conseguiam emprego, já há muitos anos que as pessoas conseguem emprego depois de ter uma faculdade, depois de ter terceiro grau, está formada numa universidade. E no Brasil, até então, é no máximo o segundo grau. Era no máximo o segundo grau, e às vezes um segundo grau feito assim, naquele que faz rapidinho, como é que fala o nome daquele? Supletivo. É um supletivo que faz rapidinho, tá, só para conseguir o emprego. Do final do século XX para o início do século XXI, é que começou a ter universidades no Brasil, e as universidades no Brasil ainda são paupérrimas em formação, em educação para o brasileiro, porque o próprio brasileiro não gosta de estudar. 3 poderes: legislativo, executivo, judiciário. Pega o judiciário. Judiciário, os juízes estudam. São formados. Não são formados os juízes? Os juízes estão formados. E o concurso para chegar a ser juiz é dificílimo. Tem que estudar demais. Agora, no nosso legislativo e nosso executivo, chega lá pelo voto popular. Gente que não tem nenhum estudo, nenhuma preparação para estar ali, não sabe nem o que vai fazer ali. Então, o Brasil é um país brincando de país. Faz de conta que somos um país. Não tomaram consciência do que é uma nação, porque não tem educação, não gosta de conhecimento. E quando não gosta de conhecimento, vamos puxar para o nosso lado agora aqui, evangélicos, tá? Os evangélicos brasileiros, os evangélicos no Brasil. Eu faço estatísticas desde o ano de 2002. Os evangélicos no Brasil não têm nenhum conhecimento de Bíblia. Não tem nenhum conhecimento de Bíblia. São evangélicos religiosos que vão à igreja para fazer campanha e sempre olhando só para o seu próprio umbigo, atrás da sua bênção. Querem um Deus que sirva a eles, mas eles não querem nem saber o que esse Deus tem para ensinar para eles. Cultos de ensinamento bíblico nas igrejas brasileiras são os menos frequentados. Cultos mais frequentados, cultos de campanha, de prosperidade, de cura, de libertação, cultos onde eles vão achar alguma vantagem para eles. É tudo uma cambada de corrupto que querem propinas espirituais. Mas conhecer Deus, conhecer Bíblia, evangélico no Brasil não conhece nada de Bíblia. Não estão nem lendo Bíblia, muito menos meditando nela de dia e de noite, como está escrito no Salmo número 1. No meio dessa ignorância toda,
é só, amados, ó, fracasso de todos os lados, derrota de todos os lados. Não é mais que vencedor, não, é mais que derrotado. Porque o que nos faz vencedor é 2 Timóteo, né? Parece que 2 Timóteo 4,15, 4 mesmo? Não, 2,15, desculpe, né? Aquele que comparece diante de Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você só maneja bem aquilo que conhece bem. E os evangélicos não conhecem bem a palavra, não conhecem nada da palavra. E por isso, quando vão manejar a palavra, é cada besteira, cada heresia que sai. E eles acham que estão com a bola toda. Acham que conhecem muito Deus. Há uma grande diferença quando João fala em 1 João 5,19 e diz: sabemos que somos de Deus. Há uma grande diferença entre quem sabe que é de Deus e quem pensa que é de Deus. Tem muito evangélico que pensa que é de Deus, mas não é. Há uma grande diferença entre quem sabe que é de Deus e quem pensa que é de Deus. E muitos aí só pensam que são de Deus. Agora vai ver a profundidade de conhecimento de Deus que tem, é zero, é nada. Teve alguma experienciazinha mística, e em cima dessa experienciazinha mística é que está girando o seu cristianismo, porque Deus fez isso na minha vida. Um dia eu senti um grande arrepio. Deus é muito mais do que isso, amados. Deus é muito mais do que isso. Deus tem muita coisa para nos ensinar. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, e os crentes são ignorantes de palavra. Porque são preguiçosos para conhecer. E por isso as igrejas andam por aí cheias de mentiras, cheias de heresias, cheias de pregações falsas, e agora por aí se metendo em política, que é reino dividido, política partidária. Isso é falta total de Deus e de conhecimento da palavra. Pensando que está fazendo alguma diferença na terra. Não está fazendo diferença nenhuma. Porque não está fazendo diferença nem na própria vida. Não está crescendo em santidade, em santificação, em transformação de vida. E essa espada aqui é pior do que a espada é pior do que a espada civil aqui citada no versículo 4. Essa espada do Espírito aqui é a espada de 2 gumes, porque ela tanto salva como também condena. Como também condena. Vamos ler Hebreus 4, 12 e 13. Hebreus 4, o 12 é bem conhecido, e geralmente todo mundo para no 12 e não lê o 13. Então vamos ler o 12 e o 13. Hebreus 4, 12 e 13. O 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Agora vocês leem o 13. Por isso a palavra é espada de 2 gumes. Os 2 gumes são salvação e condenação, porque não há criatura que escape da palavra de Deus, e ela vai nos levar todos à prestação de contas. Muito bem. Versículo 5 de Romanos 13: é necessário que lhe estejais sujeitos
não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Leiam. Quantas vezes aqui no Brasil nós já ouvimos assim, que as pessoas só se corrigem se elas sentirem no bolso. Já ouviu isso? Se elas sentirem no bolso. Ou seja, isso significa, elas começam a observar a lei, não porque a lei é boa, mas para não receber a punição, para evitar a punição, principalmente se a punição for, perder dinheiro, for ter que pagar do próprio bolso, ter que tirar dinheiro que traz sustento para dentro de casa, que traz coisas boas, tem que usar o dinheiro para pagar multa, porque foi desobediente. Então, pelo temor da punição, pelo temor da multa, as pessoas obedecem. Essa obediência não tem honra nessa obediência. Se você obedece por medo da punição, não tem honra nessa obediência. A obediência que tem honra é aquela que a gente obedece por dever de consciência. Porque eu tenho consciência. Porque eu sou uma pessoa consciente dos meus atos. Conscientes do modo como eu devo viver. Consciente do modo como eu devo proceder. O que as pessoas fazem com a consciência? Tá? O que as pessoas fazem com a consciência? Elas primeiro driblam a consciência. Elas passam por cima da sua própria consciência para cometer as suas falcatruas, para cometer as suas desonestidades. Tá? E quando elas se acostumam a driblar a sua consciência, aí elas chegam a um ponto mais terrível, que é a cauterização da consciência. Quando eles cauterizam a consciência, se tornam aquelas pessoas que já não acham mais que o errado é errado. Aquelas pessoas que já acham que o errado é normal, que o errado é feijão com arroz, é coisa do dia a dia, é normal. Não é errado não fazer isso, é normal, está todo mundo fazendo. Essa pessoa já está com a consciência cauterizada. Ela não precisa mais driblar a consciência. Quando ela precisava driblar a consciência, ela ainda fazia a coisa, mas sentia o peso na consciência, mas ela tentava driblar isso de alguma maneira. Mas depois de tanto driblar a consciência, ela chegou ao ponto de cauterizar a consciência, e aí ela já comete o erro naturalmente, tá? Já comete o erro naturalmente, como se não fosse errado, como se o errado fosse o certo, fosse o normal, fosse o natural, fosse o cotidiano, porque todo mundo faz. Então, o dever de consciência. A consciência é algo muito tremendo que Deus colocou, imprimiu aqui, dentro da nossa mente. A consciência faz parte da alma humana. O coração da alma humana é a consciência. Tá? A consciência. E mesmo o homem pecador, mesmo não sendo de Deus, Deus colocou dentro de todos os homens uma consciência. A consciência mostra os seus limites, até onde você pode ir, até onde você não pode ultrapassar o direito do outro, o limite do outro. Tudo isso a consciência mostrando. E à medida que as pessoas vão perdendo a consciência, por causa da pecaminosidade, por causa da corrupção do pecado na alma, à medida que elas vão perdendo a consciência, elas não respeitam ninguém, elas passam por cima de todo mundo. E isso muitas vezes começa nas próprias casas, com os filhos passando por cima dos pais. Versículo 6. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus,
atendendo constantemente a este serviço. Leia. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Muito bem. Pagais tributos. O próximo versículo vai falar, para a gente tocar nesse assunto de tributos, vamos pegar no versículo 7 para complementar um pouco, porque o versículo 7 vai voltar a falar de tributo. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Repita. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Tributos, impostos, tudo isso aqui vai falar então de vida monetária, vida financeira, né? Nós pagamos impostos, pagamos tributos. O que seria uma diferença básica entre tributo e imposto aqui nesse contexto? Por que o versículo 7 coloca a quem tributo em tributo, a quem imposto, imposto? Dentro do contexto bíblico, o tributo é o salário devido à autoridade que exerce bem a sua função, o seu papel. Ou seja, ser uma autoridade é um serviço de muita honra, de muita honra. E aquelas pessoas que estão debaixo da autoridade tributam, pagam o tributo, ou seja, dentro de tudo que nós pagamos, claro, é justo, o justo salário dessas pessoas que estão nessa posição de autoridade. E o imposto, tá? Eu não sei se é assim no contexto civil, mas no contexto bíblico aqui, que eu pego tudo aqui vindo do grego, Paulo escreveu no grego, e foi no grego que surgiram na Grécia que surgiu todos esses conceitos da polis, da cidade, do governo. Então, o tributo é o salário dos magistrados, o salário das autoridades. E o imposto é aquilo que as autoridades recebem não para eles, mas para devolver ao povo em benefícios e cobrindo as necessidades aí da sociedade. Quem está acostumado muito a falar sobre isso, né, ouvir falar sobre isso, né? Para que haja saúde, alimento, educação, segurança, todas essas coisas, é para isso que serve o imposto, infraestrutura, etc. Né? Então, essa seria a diferença entre tributo e imposto. O tributo paga o salário devido das autoridades. E o imposto é o que as autoridades também recebem, não para eles, mas para administrarem o bem comum, para que todo mundo tenha direito às coisas boas que numa cidade, numa sociedade, as pessoas precisam ter. Ok? Agora, a questão de respeito, a questão de honra, tá? A questão de respeito, a questão de honra, é uma via de mão dupla aqui, tá? Por quê? As autoridades têm que ser respeitadas e também têm que respeitar aqueles sobre os quais elas foram colocadas em posição de autoridade. As autoridades têm que ser honradas, mas também têm que honrar aqueles sobre os quais elas foram colocadas em posição de autoridade. Ok? Então aqui termina no capítulo 13, né? No capítulo 13 até o versículo 7, essa questão aí das autoridades. Amém? Louvado seja Deus. Só para fechar esse assunto, né? É lícito e bíblico que nós oremos por todas as pessoas que
que estão investidas em autoridade. Vamos abrir em 2 Timóteo capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Primeira carta, Timóteo, capítulo 2. E perceba um movimento de particularização, do geral para o particular, do versículo 1 para o versículo 2. No versículo 1, Paulo vai colocar em termos gerais. E no versículo 2, ele vai colocar em termos particulares. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Versículo 1 vai falar de todos os homens. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Ou seja, orar em favor de todos os homens. Orar contra quem? Orar contra quem? Não, nós não oramos contra ninguém. Nós só oramos em favor. Só oramos pedindo o bem, tá? Não existe macumba gospel. Você não ora pedindo mal para ninguém, não. Você ora pedindo o bem. Nós oramos em favor de todos os homens, pedindo o bem, em favor e nunca contra. Todos os homens, toda a humanidade em geral. Agora no versículo 2 ele vai particularizar para as autoridades constituídas. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E completando, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, versículo 2, leia só o versículo 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Muito bem. Assim como diz o versículo 1, para nós orarmos, a palavra de Deus nos manda orar em favor de todos os homens. O versículo 2 também fala para orar em favor de todas as autoridades. A Bíblia manda orar contra alguma autoridade? A Bíblia manda orar contra alguma autoridade? Repito, a Bíblia manda orar contra alguma autoridade? Não estou vendo assim. Tem gente aí que não está querendo responder essa pergunta. Então vou perguntar de novo. A Bíblia manda orar contra alguma autoridade? Não. Então quem ora contra alguma autoridade está obedecendo a Bíblia? Não. Se não está obedecendo a Bíblia, está fazendo o quê? Está pecando. E o salário do pecado? A Bíblia não manda orar contra nenhuma autoridade. A Bíblia manda orar em favor de todas as autoridades. Em favor, nunca contra. Nunca contra. Não existe isso na Bíblia. Orar em favor, tá? Em favor. E é por isso que isso aqui está no Novo Testamento, porque isso faz parte da nova aliança. Mesmo que essas autoridades sejam feitas, sejam constituídas de pessoas ímpias. De pessoas ímpias, de pessoas que não conhecem a Deus, mas nós conhecemos. E quem conhece a Deus sabe que tem que orar abençoando essas pessoas e não amaldiçoando essas pessoas, porque de uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. Como de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Tiago escreveu isso. Então, seja quem for as pessoas investidas em autoridade, nós oramos em favor de todas elas. E o propósito está aqui, escrito, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aleluia. Eu tive uma vez só, aqui em Anápolis, em outros lugares já tive mais.
já estive mais em contato com algumas outras autoridades. Mas aqui em Anápolis eu tive uma vez numa reunião com um governador aqui, que era um governador de Goiás aqui na época, que era o Alcides Rodrigues. Foi governador aqui por uma época, né, por um tempo, né? E aí quando ele assumiu o governo, teve uma reunião aqui em Anápolis e convidaram alguns pastores. Eu fui convidado no meio deles, né? E eu nem sabia que eu ia falar nada lá não, né? Só aí pensei que eu ia estar lá nessa reunião. Aí de repente me mandaram falar alguma coisa lá pro governador. Aí eu falei para ele: olha, doutor Alcides, é o seguinte, eu vou dizer para o senhor uma palavra que Jesus também disse para um governador, que o senhor não teria essa autoridade se de cima não lhe fora dada. O senhor está nessa posição de governador porque foi Deus quem o colocou nessa posição. Não foi seu partido, não foi seu antecessor, não foi ninguém, foi Deus quem te colocou nessa posição. E nós, como pastores, ensinamos ao povo o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2, que nós devemos orar em favor de todas as autoridades. Então eu quero que o senhor saiba do seguinte, que nós estaremos orando, eu como pastor estarei ensinando o povo a orar pelo Senhor, a orar por em favor, orar para o seu bem, orar em seu favor. Se o Senhor nessa posição de autoridade fizer o bem, o Senhor recebe recompensa da parte de Deus. Mas se o Senhor fizer alguma coisa contra a palavra de Deus, contra a santidade de Deus, o Senhor também vai ser cobrado dele. Ficou todo mundo igual vocês, assim, todo mundo calado. Porque antes de mim, 5 outros pastores falaram, e todos falaram, sabe como? Rasgando seda para o governador. Sabe o que é rasgar seda? Todos falaram puxando o saco. E eu estava já, meu Deus, e eu nem sabia que eu ia falar, e de repente eu fui convidado para falar, opa, isso foi de Deus agora. É isso, amados, que tem que ser, isso é palavra de Deus, essa é a verdade. Então nós temos que orar por todas essas autoridades, amém? Agora o versículo 8 em diante, está onde nós vamos voltar ali agora. Aí, aqui embaixo, onde está escrito, diga amar. E diga assim, o amor cumpre a lei. Está dentro aí do desenvolvimento aí do bloco 3, que nós estamos estudando aqui em Romanos. Então, essa parte aí que fala sobre o amor, já teve uma parte no capítulo 12 que falou sobre o amor, e vai continuar aqui no capítulo 13, nesses 3 versículos aí, versículos 8, 9 e 10. Capítulo 13, versículos 8, 9 e 10. Então agora mudou do assunto da autoridade, tá? E volta ao assunto do amor. Versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Repita. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Muito bem. Glória a Deus. Dever, ficar devendo coisas para pessoas, né? Quando a gente fala de dever aqui, todo mundo já pensa logo em dinheiro, né? Ficar devendo dinheiro para alguém, também está incluído, mas não é a única coisa que é ficar devendo dinheiro, não, mas também está incluído, tá? A Bíblia diz, se você está devendo dinheiro para alguém, tá? Se você está devendo dinheiro para alguém, você caiu num laço. Então, não descanse a sua cabeça, não dê sono aos seus olhos até você sair dessa dívida. Até você conseguir pagar essa dívida. Corra para pagar. Tá? Tem gente que descansa na dívida, né? Tem gente que descansa na dívida. Não, corra para pagar. A Bíblia diz, não fique devendo nada a ninguém. Tá? Não apenas dinheiro, né? Mas em todas as circunstâncias, qualquer espécie de favor, qualquer espécie de benefício, nós temos que ser como o apóstolo Paulo falou em Gálatas, capítulo de número 5, se eu não me engano, onde Paulo fala,
para aproveitarmos toda a oportunidade que nós temos para fazer o bem a todos os homens, e especialmente aos da família da fé. Especialmente aos da família da fé. Nós temos um problema, o ser humano tem um problema, que ele fica esperando que os outros façam alguma coisa boa para ele. Não é assim que Jesus manda. Jesus manda o seguinte: o que você gostaria que os homens fizessem para você, antecipe-se e faça a eles. Faça a eles. Não fica esperando que eles venham fazer para você, não. Faça a eles. Porque tudo que você faz para o Senhor e não para homens. Acima de fazer para homens, está fazendo bem diante do Senhor, servindo ao Senhor. Isso faz parte de servir ao Senhor. Amém? Então a ninguém fique devendo coisa alguma. Aí Paulo coloca, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Por quê? Porque o amor é algo que nós nunca conseguimos levar ao máximo possível do seu significado. Por mais que nós amemos, nós continuamos devendo amor. Só quem não fica devendo amor é Deus, porque Deus nos ama com todo o amor de um Deus todo-poderoso, Deus que é definido na Escritura por amor. Deus não ama porque Ele tem amor, Deus ama porque Ele é amor. Agora nós vamos ficar sempre devendo amor, né? Sempre devendo amor, porque por mais que a gente ame, esse amor ainda não é suficiente, não chega nem aos pés do amor com que Deus nos amou, tá? Não chega nem aos pés do amor com que Deus nos amou. Então, amar como Deus nos amou, é muito difícil amar como Deus nos amou, porque Deus nos amou com um amor muito perfeito, e nós nos amamos com um amor assim muito ainda limitado, muito cheio de limites. Então, nós temos que ir aumentando aumentando essas barreiras limítrofes e aprender a amar cada vez mais, porque o amor é o caminho sobremodo excelente, não foi isso que Paulo falou em 1 Coríntios? O caminho sobremodo excelente. O amor é que confirma todas as demais coisas que nós fazemos como válidas, porque tudo o que você faz sem amor perde o valor. Até rimou, virando poema. Tudo que você faz sem amor perde o valor, não tem valor. Por isso que Paulo desenvolve essa ideia em Coríntios, 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor não sou nada. Ainda que eu faça grandes obras, dê meus bens aos pobres, se não tiver amor, isso não tem valor algum. Então o amor confirma as coisas que você faz, o amor é que dá valor às coisas que você faz, tá? Se você está fazendo esse seminário aqui com amor, então isso vai produzir muito fruto na sua vida. Amém? Então o amor sempre ficaremos devendo, porque nós estamos sempre aprendendo a amar mais. Nunca chegaremos assim, só quando estiver na glória. Aqui na terra nunca chegaremos a amar como Deus, porque Deus ama de maneira perfeita. Quem ama o próximo tem cumprido a lei, porque o amor é acima de toda a lei, tá? O amor está acima de toda a lei. Ou seja, cumprir a lei. O que a lei manda eu fazer? Por exemplo, A lei manda, por exemplo, não matarás. Não é isso? Não matarás. Aí Jesus vem e corrige no Novo Testamento, aquele que odeia uma pessoa já é assassino dela, já matou essa pessoa no seu coração. Então, não matarás. O contrário disso, então, é amar as pessoas. Aí Jesus fala assim, amai os vossos inimigos.
Fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem, abençoai-os e não os amaldiçoeis. Então, quem ama, cumpre a lei. Porque Deus não quer que nós obedeçamos a Ele por obrigação. Deus quer que nós obedeçamos a Ele por amor. Eu quero obedecer o que a palavra diz por amor. Porque o amor de Deus, Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Continuando aí falando do amor no versículo 9, no versículo 9 ele vai citar Levítico 19:18, tá? No versículo 9 ele vai citar Levítico 19:18. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Repita. Aleluia. Muito bem, ó. Ele pegou um texto do Antigo Testamento, tá? Ele pegou um texto do Antigo Testamento aqui para falar do amor ao próximo. E selou tudo o que ele falou aqui, pegando alguns mandamentos. Ele pegou alguns mandamentos, porque entre os 10 mandamentos, tem mandamentos que se referem a Deus e tem mandamentos que se referem ao próximo, tá? Mandamentos no sentido vertical mesmo, que se referem a Deus, e mandamentos no sentido horizontal, que se referem aos homens, se referem ao próximo. Então ele pegou aqui só mandamentos que se referem ao próximo. Então, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se qualquer outro mandamento, esses 4 mandamentos ele pegou aqui, né, para citar aqui um resumo dos 10 mandamentos. Tudo se resume nessa palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sempre ensino que o Antigo Testamento está na Bíblia para ser interpretado à luz do Novo Testamento. E quando nós interpretamos o Antigo, à medida que aprendemos a interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, nós vamos encontrar no Antigo Testamento 3 materiais: o material exclusivo, o material permanente e o material modificado. O material exclusivo era aquilo que era exclusivo do Antigo Testamento e que não existe mais no Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, guardava-se o sábado. Era exclusivo para o Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós não guardamos mais o sábado, nós guardamos todo dia, porque Jesus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Também não é o domingo, é todo dia. Eis que estou convosco todos os dias. Jesus fez iguais todos os dias ele está conosco. Todos os dias é para ouvirmos a voz do Senhor. Então, guardar o sábado, que infelizmente tem gente hoje ainda que está guardando, porque não entendeu que guardar o sábado era um material exclusivo da antiga aliança, e nós não estamos mais na antiga aliança. A antiga aliança acabou, nós estamos na nova aliança, e na nova aliança todos os dias têm a mesma importância, porque Jesus está conosco todos os dias, e todos os dias Ele quer falar conosco, na sua palavra. Material permanente é aquilo que valia na antiga aliança e permanece valendo na nova aliança. Por exemplo, o amor a Deus. Aqui falou do amor ao próximo. O amor a Deus, que a gente lê em Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 6. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Esse mandamento era só para a antiga aliança? Não, também é para a nova aliança, permanece valendo agora.
Tá? Então é um material permanente. E o material modificado? Paulo pegou aqui um material modificado, o amor ao próximo. Porque amarás o teu próximo como a ti mesmo era na antiga aliança. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E por isso, baseado nesse amor aqui, na medida desse amor, que era para amar como a ti, como tu amas a ti mesmo, então se o próximo batesse na sua cara, você também tinha o direito de bater na dele, e foi aí que se criou o olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ferida por ferida, contusão por contusão. Né? Por isso esse mandamento aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele foi modificado. Ele faz parte de um material que era do Antigo Testamento e que no Novo Testamento foi modificado. Jesus modificou esse mandamento. Anote aí João 13:34. João 13:34, Jesus disse: novo mandamento vos dou. Por que ele está dando um novo mandamento? Porque ele não quer mais aquele antigo. É para continuar amando o próximo? Mas não é mais como a ti mesmo. Agora é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agora, se o próximo te bater na cara, você não pode mais bater na cara dele. Você tem que dar a outra face para ele bater. Se te citar injustiça, pedindo a túnica, cede-lhe também a capa. Se te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2. Isso é o Novo Testamento, a nova aliança. Então esse mandamento do amor ao próximo aqui, ele já foi modificado. Apesar de Paulo estar usando aqui o anterior da antiga aliança, o que vale agora para nós é o novo mandamento que Jesus deu. Amai-vos uns aos outros como eu amei vocês. Aí para todo mundo que cuspiu em Jesus, que apedrejou Jesus, que machucou Jesus, que crucificou Jesus, lá da cruz ele orou: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Amém? Versículo 10, então. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Repitam. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aleluia. O amor não pratica o mal, porque o amor, né, é contra o mal. O amor é contra o mal. O amor não pratica o mal contra o próximo e, preste atenção, hein? Seja lá quem for esse próximo e seja lá o que tenha feito este próximo. Eu estou vendo aí um monte de gente, tá? Inclusive evangélicos aí, né? Achando uma grande vantagem aí, a esperança de se baixar aí uma lei para que todo mundo tenha direito aqui no Brasil a porte de armas. Eu pergunto, isso é cristão? Isso é cristão? Não. Vou perguntar de novo, isso é cristão? Não. É evangélico? Não. É bíblico? Não. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, o soldado, Jesus o repreendeu e disse: Pedro, embainha a tua espada, porque está escrito que aquele que usar da espada, pela espada morrerá. Jesus é contra armamento. Tá? Jesus é contra armamento da população. Não tem que ninguém se armar, não. As nossas armas, 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 4 a 6. 2 Coríntios 10, de 4 a 6. Não são carnais as armas da nossa milícia. São poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas
e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Nossas armas não são carnais. Já falamos aqui hoje de Efésios 6, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra seres espirituais. E se vier gente para matar o corpo, para matar o nosso corpo, para nos matar, Jesus disse o que eu já repeti aqui para vocês: não temais o que mata o corpo. Tema aquele que pode lançar o teu corpo e a tua alma na geena de fogo. Esse deve temer. Agora, quem vai matar o seu corpo? Fazer o quê? O seu Senhor não foi morto? O seu Senhor foi morto? Sim. É o mesmo Senhor meu? Meu Senhor foi morto. O seu Senhor foi morto? Sim. Foi mesmo? Tem certeza? O seu Senhor foi morto? Sim. Antes de ser morto, o que ele disse? Não é o servo maior que o seu Senhor. Tá? Se você for morto, se eu for morto, aleluia! Ao Senhor toda a glória, toda a honra. Glorifique ao Senhor na sua vida e glorifique ao Senhor na sua morte. Amém? Agora, eu vou me armar para me proteger, porque eu tenho direito à defesa, legítima defesa. Legítima defesa não é uma constituição bíblica. Não é uma constituição da nova aliança. Os versículos que eu citei atrás, antes de falá-los, Jesus disse assim, não resistais ao mal. Aí ele vem falando, se alguém te bater numa face, oferece também a outra. A defesa não é legítima. A defesa não é legítima. Quem nos defende é o Senhor. Mas Deus nos criou, agora vamos olhar isso sobre outro prisma, tá? Sem anular a palavra de Deus. Deus nos criou com um sistema natural de defesa, não tem? Até o nosso organismo tem um sistema natural de defesa, não tem? Um sistema natural de defesa. É natural do homem querer se defender, e até Jesus, né, teve um momento de resistência a ir para a morte. Afasta de mim esse cálice, Pai. Contudo, não faço o que eu quero, mas o que tu queres, ok? Porque o homem não é um ser para a morte, como diz uma linha filosófica pagã. O homem é um ser para a vida. Por isso o homem resiste à morte. 1 Coríntios 15, Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. A morte não é nossa amiga, é nossa inimiga. Então, nós temos a ela uma resistência natural. O que faz essa resistência natural? Faz a gente ser precavidos. Faz a gente, procurar estar em lugares que não ofereça ameaça. Eu fico vendo jornais. Morreu fulano, onde estava? Estava num bar. Morreu ciclano, onde estava? Estava numa boate. Morreu Beltrano, onde estava? Estava de madrugada na rua. A maioria dos que morrem estava num lugar onde não devia estar. Não está se precavendo. Está achando que pode estar aí de qualquer jeito, né? E esse mundo é um mundo terrível. Não é verdade? Um mundo que jaz no maligno. O diabo é o príncipe desse mundo. Tudo que ele quer é roubar, matar e destruir. Então, nós temos que ser precavidos. Jesus teve várias ameaças de morte antes de chegar a sua hora de ser crucificado, e diz que ele fugia desses lugares. Jesus saiu dali. Jesus passou pelo meio dos homens lá em Nazaré e foi embora, porque esses homens queriam jogar ele lá de cima da montanha, e ele foi embora dali, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, a hora de cada um, Deus já tem escrito no seu livro, Salmo 139. Até lá, nós temos que nos resguardar,
temos que cuidar da nossa vida, temos que cuidar do nosso corpo, temos que procurar andar em segurança, em boas companhias e não em más companhias, em bons lugares, não em maus lugares, não em lugares duvidosos, difíceis, em bons horários, não em horários errados, sabe? Dirigir com prudência, não ficar em altíssima velocidade por aí, respeitar as leis de trânsito e assim por diante. Isso é o que o nosso sistema de defesa deve nos levar. Essa defesa aí é legítima. Agora, no meio de tudo isso, chega alguma coisa que acontece, é porque Deus também tem seus planos realizando em nossa vida e as provas pelas quais nós passamos e até mesmo a maneira pela qual nós havemos de glorificá-lo quando chegar o dia da nossa partida dessa terra. Que seja para a glória do nome do Senhor. Amém. Aleluia. Então, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Sexta-feira que vem nós vamos terminar então o capítulo 13 e já entrar aí no 14, né? Estamos caminhando para o fim do nosso seminário, termina no mês que vem, na última sexta-feira de novembro, amém? E vamos recomeçar na primeira sexta-feira de fevereiro do ano que vem, e eu tenho a orientação do Senhor, nós vamos recomeçar com as pequenas epístolas de Paulo, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as duas de Tessalonicenses, o que der dentro do ano de 2019 todinho, se o Senhor não tiver voltado, porque antes eu vou orar para que Ele volte.